Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de métodos matemáticos e na aula de hoje eu resolvi fazer uma pausa aqui para antes de continuar a falar dos outros métodos, método dos mínimos quadrados e método dos mínimos quadrados recursivo, né, que ainda é solução do sistema de equações, porque eu senti a necessidade de fazer um programinha que a gente possa se comunicar, certo? Então vou explicar melhor algumas comunicações, certo? Usando TCP, criando o servidor e se conectando a esse servidor e falando com esse servidor, certo? E aí a gente volta depois a falar sobre os métodos matemáticos propriamente dito, né, para ajudar a gente a tornar isso aí uma coisa mais global. Então, antes de mais nada, nós vamos criar um novo projeto aqui, certo? Isso é só para mostrar que a gente tem como fazer um projeto sem precisar dos arquivos anteriores, certo? Até porque eu vou disponibilizar esses arquivos que foram feitos para comunicação Wi-Fi, que ainda não estão lá na biblioteca de engenharia. Então estou colocando aqui na área de trabalho, certo? A pasta e vou colocar aula métodos, aula 9 métodos. Ok, então criamos uma interfacezinha e antes de mais nada, como nós vamos usar rede, certo? Então nós vamos aqui adicionar network. Então vamos usar os pacotes de rede que o Qt disponibiliza. Então vou aqui no arquivo.pro e coloco network, certo? Então agora na sequência nós vamos precisar adicionar os arquivos aqui, certo? Eu ainda não coloquei na pasta, porque acabei de criar o método. Então eu vou disponibilizar para vocês uma pasta chamada arquivos aula 9 métodos, certo? Nesse arquivo aqui vocês vão copiar TCP server e cliente, certo? Porque nessa aula a gente vai dividir em duas partes e colocar na pasta do projeto que vocês acabaram de criar. Então com isso nós vamos adicionar esses arquivos. Então cliente e TCP, cliente TCP. Adicionei esses 4 arquivos, certo? E agora o que a gente vai fazer? É ir lá no ponto H, certo? A gente vai no main window.h e nós vamos incluir algumas coisas que vamos precisar aqui, certo? Então o que a gente vai precisar? Include TCP, esse que a gente acabou de criar. Então TCP server.h e eu vou incluir aqui também o QMessengerBox. Então esses dois arquivos aí eu vou incluir para que a gente consiga usar aí o TCP, certo? Além disso, eu vou criar um objeto aqui do tipo TCP server, que vai ser um ponteiro. Vamos usar o ponteiro aqui. Agora vamos para o main window. Na verdade vamos para a nossa interface desenhar alguma coisa que dê para a gente usar, certo? Então na nossa interface vamos criar aqui um botão para criar o nosso servidor TCP. Então vou botar um botão aqui e esse servidor TCP nós vamos colocar a princípio nada, certo? Só esse botão aqui. Depois a gente vai, quando criarmos o servidor, vamos colocar outro valor. Então eu vou criar já uma table, deixa eu ver aqui, para que no próximo módulo aí quando a gente for fazer o cliente, a gente consiga separar em abas, certo? Eu vou colocar aqui na aba 1
o nome de servidor e na aba 2 eu vou colocar o nome de cliente, que vai ser criar servidor TCP. Então, quando eu for criar o servidor TCP, ele vai criar aqui esse servidor com o meu endereço de IP, certo? Então, a gente pode usar uma rede local, pelo menos em princípio é assim que a gente vai fazer. E ele vai acessar o meu computador na porta que for gerada aí randomicamente, certo? Pelo menos por enquanto vamos gerar assim. E ele vai mostrar numa tela isso. Então eu, quando apertar esse botão, já criei aqui o slot para ele. O que vai acontecer? Eu vou criar um novo servidor Wi-Fi. Então vai ser new TCP server. E eu vou conectar, essa é uma função do Qt, o Wi-Fi ao sinal que tem dentro do Wi-Fi, certo? Dentro do TCP server. Então, se você abrir aqui TCP server, vocês vão ver que ele tem um sinal Res Data Read. Então, tem alguma informação para ser lida, aí ele vai cadastrar aqui e vai chamar a função que a gente determinar. Então, signal has read data, vírgula, agora nós vamos criar uma função na interface, diz a interface, nesse caso, que tem um slot que possa ser chamado quando os dados forem recebidos, ok? Então essa função aqui eu vou ter que criar agora, vai ser uma função que vai ser chamada quando os dados precisarem ser recebidos. Então vou lá em main window, aqui em private slots, vamos criar um void dados recebidos, e aqui embaixo na função eu vou criar o void para implementação main window dados recebidos. Pronto. Então, no momento que o servidor for conectado, ele vai sempre associar a essa função aqui que a gente acabou de criar os dados recebidos. Toda vida que tiver um dado que foi recebido por essa comunicação, ele vai chamar essa função e a gente vai poder tratar os dados enviados para a gente, certo? Então, agora eu vou criar uma mensagem para nos dizer qual seria o IP e a senha e a porta, certo? O IP e a porta que a gente gerou aqui para a comunicação TCP. Então, é msgbox.setText vai ter conexão realizada com sucesso /n IP espaço mais this.wifi.get IP address. Então esse vai ser o endereço que a gente vai se conectar, mas eu vou dar uma quebra de linha aqui para a gente não ficar com a instrução muito grande. /n porta espaço e agora um que string number this.wifi.getKit. Então o que essa instrução está fazendo é criando uma caixa de mensagem, ou seja, é tipo um pop-up na nossa janela que vai aparecer uma mensagem, ou seja, a conexão foi criada com sucesso. O IP dessa conexão que a gente acabou de criar, ele vai dizer, então ele vai mostrar qual é o IP da máquina que o servidor foi criado e vai mostrar a porta também que foi gerada, certo? E aí vamos mandar essa mensagem ser executada. Então, se algum dado for recebido, eu vou criar um line edit lá na interface, um text edit, e ele basicamente vai pegar os dados e ficar dando um append aqui no sistema. Então aqui é criar o servidor, e eu vou criar aqui também um outro botão, certo, para a gente enviar dados.
E aí eu vou criar um line edit aqui do lado, enviar dados. Então o servidor vai enviar dados para um cliente que a gente ainda não criou, certo? Então clico no botão direito, go to slot, clicked, pronto. Então agora eu vou criar as duas funções, uma quando os dados forem recebidos, outra, quer dizer, implementar o conteúdo das funções, uma quando os dados forem recebidos, outra quando os dados forem enviados. Então quando os dados serem recebidos, ficou faltando mais aqui, quando os dados forem recebidos, a gente vai basicamente mostrar lá no TextEdit, certo? Então vai ser o i.textedit.append. E aí a gente vai pegar os dados. Então vai ser this Wi-Fi get data, certo? Então this.wi-fi.get data received, certo? .cstring, só ter certeza aqui, data, ele retorna o QString, então a gente não precisa fazer nenhuma conversão a respeito dele. E agora nós, quando quisermos escrever alguma coisa no Wi-Fi, certo, para o nosso cliente, nós vamos fazer this Wi-Fi.write data, e aí vamos pegar a informação lá do TextEdit, do lineEdit, o i.lineEdit.text.to stdstring.cs. Ok, teoricamente o nosso servidor pode ser rodado, então eu posso criar o meu servidor TCP, ok, está pedindo aqui para permitir o acesso. E aí o meu servidor foi criado no IP 10.163.99.168 na porta 49.800. Obviamente a gente não vai poder receber ou enviar dados porque precisamos ter o cliente funcionando aqui, certo? Uma preocupação que a gente tem que ter, certo, é que nós criamos aqui o nosso Wi-Fi como um ponteiro. Então em algum momento a gente tem que tomar cuidado para não usar o Wi-Fi antes de criar o servidor. E sempre também deletar, certo, o ponteiro quando a gente necessitar disso, certo? Então quando a janela principal for fechada, eu venho aqui e dou um delete Wi-Fi, assim como fez aqui no i. Pode ser que vocês precisem verificar se o Wi-Fi ainda existe, se ele não foi deletado em algum outro momento. Então a gente pode colocar aqui um if this Wi-Fi e deletar. Então se o Wi-Fi for diferente de zero, né, ponteiro nulo, a gente vai e coloca o Wi-Fi. Se vocês quiserem garantir que ele vai ser nulo, a gente pode botar this.wi-fi igual a null. Basicamente é isso. Nessa nossa primeira parte da aula, criamos um servidor e configuramos esse servidor para funcionar da maneira correta. Na próxima aula nós vamos criar o cliente, certo? E aí nós vamos ter um servidor e um cliente Wi-Fi, e a gente vai poder se comunicar entre o servidor e o cliente, que podem ser feitos em aplicações diferentes. Aqui a gente vai fazendo a mesma aplicação, mas podem ser feitos ou devem ser feitos em aplicações diferentes, né? O servidor está no computador, o cliente estará no outro computador e eles podem se comunicar via rede. Então, por enquanto é só. Na próxima aula vamos continuar esse servidor, para ela não ficar muito grande, certo? E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí em curtir no botão abaixo. Compartilhe essa videoaula com seus colegas de Facebook, YouTube, e também se inscreva no canal. Até a próxima aula.